Salve, salve! Olha só, destacando, né, mais alguns aspectos aqui sobre função quadrática, a gente vai abordar agora o vértice da parábola. Professor, mas a gente já não falou sobre o vértice quando a gente falou de interpretação lá, gráfica? Sim, mas agora a gente vai adicionar novos aspectos, como calcular os valores. Lá a gente só interpretava os valores. Agora a gente vai aprender a calcular os valores. Então, venha comigo, professor Jadiel Vargas, canal Exatas Aprovação. Olha só, o que a gente já destacou, o que a gente já falou, né? Que a parábola aqui, ela depende do coeficiente A, né? Então, primeiro, ó, se o A, né, quando a gente pegar o A aqui, ó, for um valor negativo, então a concavidade aqui é voltada para baixo. Se o valor do coeficiente A for um valor positivo, a concavidade é voltada para cima, ok? Então, ó, esses dois detalhezinhos aqui são importantes para a construção do gráfico aqui, né? E mesmo a interpretação. Então, veja, ó, aqui o que a gente está falando de uma situação, ó, para baixo, parábola para baixo, e aqui uma situação em que a parábola ela é voltada para cima, né? Então, ó, parábola voltada para baixo, né? A concavidade, na verdade, né? Está falando aqui sobre a concavidade da parábola. Sim. O que a gente já destacou também? A gente já destacou o seguinte, ó, que esse ponto, né, onde o gráfico corta, ó, o eixo Y, isso aqui, ó, é sempre o quê? Né, o coeficiente C. Então, né, o coeficiente, ó, isso aqui é o valor do coeficiente C. Então, é sempre, né, esse valor do coeficiente C, onde toca aqui, ó, o gráfico toca o eixo Y, ok? Beleza? Então, ó, mesma coisa que, ó, a gente está falando que de um coeficiente C. Beleza, ó. Então, pronto, perfeito. Ok. Sim, outra coisa que a gente pode destacar também, né, que a gente já tem falado aí, a gente pode reforçar aqui, é com relação à quantidade de raízes, né? Então, ó, aqui a gente está falando de uma situação, né, com duas raízes, ó, duas raízes reais, a gente está falando de raízes reais e distintas. É isso, a gente está falando aqui, ó, raízes reais e distintas, ou seja, diferentes, certo? Aqui agora não tem raízes reais. Então, ó, não possuem, não possui raiz real, ok? Então, ó, não possui raiz real. Perfeito? Ok? Ou seja, não toca no eixo X, certo? A gente destaca também o que? O vértice, né? Isso da parábola, ó. Então, o vértice. Esse vértice aqui, ele vai indicar o quê? Se o ponto é máximo, ó, no caso aqui, a parábola vai subir até um limite e depois desce. Então, quer dizer que esse vértice aqui atinge um ponto máximo. Esse vértice atinge um ponto máximo. Enquanto que esse vértice aqui, ó, a parábola agora vai descer, atinge um ponto mínimo, né? E só desce, atinge um ponto mínimo e depois sobe novamente. Então, aqui está atingindo um ponto mínimo. Ok, beleza. Então, ó, são as situações aí, né, importantes para a gente poder destacar aqui na relação gráfica. Certo. Mas o nosso objetivo aqui principal, né, agora é calcular os pontos desse vértice, né? Então, ó, veja que o vértice aqui, ele vai ser representado, né, o vértice aí, ó, ele vai ser representado por, né, um par ordenado, ou seja, né, a gente tem aqui as coordenadas do vértice. Então, isso aqui, ó, a gente chama de coordenadas do vértice. Ó, a gente pode adotar, né, essa relação, coordenadas do vértice. Então, aqui a gente tem as coordenadas do vértice, ok? Coordenadas do vértice. Certo, perfeito, beleza.
Sim, e o que que a gente destaca aqui dessas coordenadas do vértice, professor? Veja que a gente tem um x do vértice e um y do vértice aqui, ó. Então, são, né, 2 pontos, por isso que a gente fala o quê? Um par ordenado, né? São 2 pontos, um ponto no eixo x, outro ponto no eixo y. Perfeito. Então, ó, só voltando aqui para a gente visualizar isso, o que que ocorre, ó? Quando a gente pega, né, esse vértice que veja que a gente localiza exatamente isso aqui, ó. A gente tem um x, aqui no ponto x é chamado x do vértice, e lá no eixo y, ó, isso aqui é chamado y do vértice. Da mesma forma, ó, se a gente traçar aqui, a gente vai ter o quê? Um x do vértice, e para cá a gente vai ter o y do vértice. Professor, mas aqui não tem raiz. Sim, mas o x do vértice não é a raiz. O x do vértice é o ponto do eixo x que indica exatamente onde, né, o ponto faz exatamente essa curva. Ok? Não é a raiz. Perfeito? Beleza? E como que a gente pode a gente pode calcular aqui essas coordenadas, ó? Então a gente tem uma fórmula aqui para o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, veja, ó, que é, né, a formulazinha aqui de x do vértice. E a gente também tem uma fórmula para y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ó, então, ó, são duas fórmulas aí, né, importantes, né, para a gente aí no processo, no cálculo, né, das coordenadas do vértice. Sim, mas vamos aplicar isso na prática? Vamos ver como que a gente calcula isso na função? Perfeito, olha só. Quando a gente fala da função, tem vários aspectos que a gente pode trabalhar aqui na função, certo? Um primeiro aspecto é o aspecto dos coeficientes, né? Isso, ó, tem uma equação, e essa equação aqui é uma equação de segundo grau, por isso que a gente está falando da função quadrática, e essa equação tem os coeficientes aqui, né, que representam aí essa equação de segundo grau, ó. A gente tem aqui o valor de A, então A vale menos 1, na equação. O B, o valor de B aqui, então B vale 8 e C vale 9. Professor, vem sempre nessa ordem? Nem sempre, viu? Ok? Às vezes a ordem não vem, né, nessa correspondência. Nem sempre vem. O primeiro valor é o A, nem sempre o primeiro valor, o segundo é o B e o terceiro é o C. Então, a gente tem que observar por cada relação, né, que a gente já estudou, já detalhou isso em outro vídeo, né? Então, caso tenha dúvida sobre essa parte de coeficientes, ó, então é só consultar, né? Então, tem o quê? Uma exclamaçãozinha aqui, você pode consultar aí nessa exclamação para tirar mais dúvidas. Beleza? Vamos lá? Vamos seguindo em frente? Perfeito, olha só. Sim, professor. E disso aqui, o que que a gente sabe, o que que a gente pode eh, já detectar aqui, ó? Veja que o A aqui é um valor negativo. Veja que A assumiu o valor negativo. E isso, o que que isso significa, professor? Isso significa o seguinte, né? Que quando A é negativo, a parábola, né, isso, ó, ela tem concavidade o quê? Para baixo. Ó, para baixo. Então, A negativo, concavidade aí voltada para baixo. Professor. E o que que isso significa? Se a gente tem uma concavidade voltada para baixo, é porque a gente tem o quê? Um ponto máximo, não é isso? Ó, a gente tem a parábola assume um ponto máximo. Por que um ponto máximo? Ó, se a concavidade, veja a curva, né? Veio, formou, a boca fica para baixo. Então a curva vai subir, vai ter um ponto, o vértice vai estar lá em cima. Então, ó, o ponto é máximo. Ah, ok. Beleza. O que mais que a gente pode destacar, né, dessa relação? É o discriminante. Então, veja o seguinte, ó, além da gente, né, tá falando aqui especificamente, né, né, já consegue identificar isso com o A, né, que é para baixo, e isso indica que o ponto é máximo. Com A, B e C, a gente consegue calcular o discriminante. Vamos lá. Então, vamos também, né, efetuar esse cálculo aqui. Então, ó, o discriminante delta é igual b ao quadrado menos 4ac.
Então, 4AC quer dizer 4 que multiplica o coeficiente A, que multiplica o coeficiente C. Perfeito? Ok, então vamos lá. Diante disso aqui, a gente tem o seguinte, ó, substituindo, então veja que B, o coeficiente, vai assumir, né, o valor que ele tem lá na equação. Então, B aqui vale 8, não é isso, professor? Exatamente, ó. Então, 8 ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A. Novamente, A é o coeficiente, ou seja, o valor que ele assume lá na equação. Menos 1. Então, ó, vamos usar um parênteses aqui para poder, né, fazer essa multiplicação, porque está negativo, a gente está multiplicando um valor. Toda vez que a gente substitui, né, uma letra por um valor negativo na multiplicação, tem que ter o parênteses. Vezes C, que é igual a 9, ó. Então, o coeficiente C vale 9. Perfeito? Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64, professor. Ok, beleza. Exatamente, ó. Menos vezes menos, veja que a gente está multiplicando, ó. Então, a gente tem um menos com menos aqui na multiplicação. Então, quando a gente multiplica menos com menos, então vai ficar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Logo, ó, delta é igual a 100. Perfeito? Beleza? O que que isso traz para a gente, professor? Isso aqui traz o seguinte, ó, veja que o resultado aqui desse discriminante, ele é positivo. Então, a gente tem um discriminante aqui, ó, que é positivo. Quando isso ocorre, ó, quando esse discriminante ele é positivo, o que que a gente pode destacar aqui, ó? Então, veja, né, que a gente está observando o quê? Ó, discriminante positivo. Isso determina que tem duas raízes reais e distintas. Então, duas raízes reais distintas. Ok, então, ó, duas raízes, veja que são duas raízes reais. Perfeito? Ó, então, duas raízes. Ah, ok, perfeito, professor. Duas raízes, certo? Além disso, ó, a gente também, né, sabe que essas raízes aqui, ó, que essas duas raízes, elas são distintas, que significa diferentes, não é isso? Ó? Então, distintas, ou seja, são raízes diferentes. Perfeito? Então, tudo isso aqui são coisas que a gente já vem estudando, né? É um processo cumulativo. Perfeito? Beleza? Certo, professor? Agora sim, a gente vai calcular as coordenadas do vértice, não é isso? Exatamente, né? Que é o nosso x do vértice e o nosso y do vértice. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos pegar aqui, ó, o x do vértice. Como que a gente calcula o x do vértice? Menos b sobre 2a, ou seja, 2 que multiplica a, né, o valor de a. Então, ó, então primeiro a gente passou pelos coeficientes, depois a gente calculou o discriminante e agora a gente está calculando as coordenadas do vértice, as coordenadas do vértice, perfeito? Sim. Então, substituindo aqui, o que que a gente vai obter, ó? Que x do vértice vai ser igual. Aí, ó, o menos, a gente já tem ali da fórmula, o menos, o b. Qual é o valor de b? 8, professor. Então, se está positivo, normal, só substitui o 8. 2 que multiplica o valor de a. Qual é o valor de a? Menos 1. Ah, ok. Então, a é igual a menos 1. Perfeito? Beleza? Pronto. Então, diante disso aqui, o que que a gente vai observar aqui, ó? Que o x do vértice aqui vai ser o seguinte, ó, menos 8, 2 vezes menos 1 fica menos 2. Perfeito? Então, x do vértice, na divisão, jogo de sinais, então isso é importante, ó, quando a gente divide aqui, ó, menos com menos, então na divisão menos com menos, ao dividir menos com menos, a gente vai obter mais 8 dividido por 2, 4. Então, quer dizer que a gente obtém aqui, né, o resultado, né, do x do vértice. Ó, então, a gente achou aqui o resultado para o x do vértice. Certo? Então, veja, ó, que a gente está calculando
o x do vértice. Vamos calcular também o y do vértice. Então, y do vértice é igual, né? Veja que a gente já fez o discriminante ali, então tudo bem, né? A gente pode calcular aqui, ó, menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Perfeito? Então, menos delta sobre 4A. Ah, ok, beleza. Da mesma forma, não é isso, professor? A substituição. Exatamente, ó. Então, a gente tem que y do vértice vai ser menos o resultado de delta, que foi 100. Então, a gente vai pegar aqui 100 dividido por 4, que multiplica o valor de A, que é menos 1. Perfeito? Ok, beleza. Então, ó, o que a gente vai obter aqui? Que y do vértice aqui, então a gente tem menos 100 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4. Então, y do vértice aqui, ó, menos com menos, divisão, jogo de sinais, vai ficar positivo. 100 dividido por 4 é igual a 25. Ok? Beleza? Perfeito? Então, pronto, ó, com isso aqui, o que a gente tem aqui, ó? Exatamente o nosso vértice. Então, a gente consegue, né, colocar aqui esse ponto, ó, que representa o vértice, o x, que é 4, e o y, que é 25, ó. Então, a gente tem o que? O chamado par ordenado aqui, representando exatamente esse vértice, que é 4 e 25. Ok? Perfeito? Pronto. Então, ó, a gente já descobriu aqui, né, essas coordenadas do vértice, ó. Então, perfeito, beleza, ó. Então, uma vez que a gente detém aqui essas coordenadas, agora a gente pode, né, traçar o gráfico aqui, né, utilizando essas informações. Certo, então vamos agora para a construção do gráfico, né, a parábola aqui, né, na função. Olha só, o que a gente vai observar aqui, né? Então vamos verificar aqui, ó. O que a gente pode verificar de aspecto aqui? A gente sabe o seguinte, ó, que a parábola, né, tem concavidade aqui voltada para baixo, não é isso? Porque o A é um valor negativo. Então, ó, a parábola é para baixo, certo? Então vamos representar aqui. Primeiro, a gente vai colocar aqui o eixo Y. E aí a gente vai ter também aqui o seguinte, ó, o eixo X. Então a gente tem o eixo Y e o eixo X, certo? Então a gente sabe o seguinte, que vai cortar em 2 pontos e a gente tem algo importante aqui, ó. Esse 9 aqui, ó, é onde o gráfico corta o eixo Y, ok? Então esse 9 aqui, ó, é onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Então isso aqui é muito importante também para a gente, né? Destaque importante aqui. Então quer dizer o seguinte, ó, que o gráfico ele tem que cortar em 9, né? Então vamos admitir que o 9 esteja aqui. Então esse gráfico aqui, ó, essa parábola tem concavidade voltada para cima, só que ela tem que passar por esse ponto 9. Perfeito? Ok? Beleza? Então pronto, ó. Então feito isso, a gente vem aqui e consegue o quê? Né? Opa, esse gráfico ficou muito... Pronto, deixa eu tentar melhorar um pouquinho mais aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo, né? Pronto, que às vezes essa canetinha aqui dá 1 a 0 na gente. Perfeito? Ok, beleza. Então a gente já sabe o seguinte, ó, que o gráfico ele passa aqui pelo ponto 9, ó. Então aqui é 9, certo? O que mais de importante a gente pode destacar aqui, ó, o vértice da parábola. A gente fez, né, esse cálculo. Veja que o vértice da parábola ele toca exatamente onde? No x do vértice. Então esse ponto aqui que é o x do vértice, ó. Qual foi esse valor que a gente encontrou aqui do x do vértice? Ó, 4. Então quer dizer que aqui, ó, o valor que toca aqui é o 4. Então aqui toca em 4. E esse vértice aqui também ele toca lá, ó, em y do vértice. Então são 2 pontos. Então vai tocar em y do vértice. Sim. E y do vértice, qual é esse ponto? A gente calculou e a gente encontrou 25. Perfeito? Ok, ó. Então 25, a gente conseguiu descobrir aqui, ó, que esse ponto vale 25. Pronto. A gente já representou as coordenadas do vértice. O gráfico já está pronto, já está montado. A gente conseguiu
tranquilamente, ó, apenas o que? Com o ponto C, as coordenadas do vértice, que a gente descobriu, né, relação da parábola também, por causa do A, aí a gente consegue colocar esse gráfico já. Só que para ficar com mais elementos, ficar ajustadinho o gráfico, lembra o que a gente comentou, ó? Que tem duas raízes, né? Isso, ó, que esse gráfico aqui, né, possui o quê? Duas raízes reais. Ó, veja que o gráfico possui duas raízes reais distintas, ó. Então são raízes, ó, duas raízes reais e distintas. Importante, ok? Ó, duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Pronto, né? Então a gente sabe isso aqui, né? Ou seja, ó, através de quê? Do discriminante, né? Isso, o discriminante aqui, ó, foi um valor positivo. Então a gente viu, ó, que o discriminante aqui foi um valor positivo. Por isso que a gente sabe que são, que a gente, né, que a gente tem aqui duas raízes reais e distintas. Perfeito? Ok. Vamos lá. Então vamos calcular essas raízes, né, para a gente poder deixar aí bem completinho com, né, todos os elementos aí possíveis representados nesse gráfico. Ok. Professor, tem a fórmula, não é isso? Exatamente, a gente vai para a fórmula, né? Então, lembrando que, ó, que x aqui, ó, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, ou seja, 2 que multiplica a. Ok, beleza. Então, veja, ó, isso aqui permite a gente calcular aqui, ó, as raízes da equação. Sim, substituindo, né, para a gente encontrar aqui essas raízes, o que a gente vai observar? Ó, menos o coeficiente b, quanto a gente tem aqui de coeficiente b? 8, né? A vale menos 1 e delta vale 100. Então, a gente tem 8 mais ou menos delta que vale 100 e a que vale menos 1. Pronto, perfeito. Está substituído. E agora, multiplica, resolve, né, para achar, né, esses valores. Então, ó, a gente fica o seguinte, com menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 100, 10, porque 10 vezes 10 igual a 100. E 2 vezes menos 1, menos 2. Sim, professor. E agora, o que a gente faz aqui? Agora a gente faz aquele processo, né, de separar aqui para descobrir aqui, ó, as duas raízes. Não são duas raízes? Então, a gente vai para aquele processo da separação, né, do cálculo das duas raízes. A primeira raiz, a gente vai pegar o seguinte, ó, menos 8 mais, né, ó, o sinal positivo, 10 dividido por menos 2. Na segunda raiz, a gente vai pegar, ó, o menos 8, e aí agora a gente vai pegar o sinal de negativo. A gente pegou o sinal positivo lá, a gente vai pegar o sinal de negativo aqui, ó, porque é mais ou menos dividido por menos 2. Perfeito? Beleza? Ok. Resolvendo aqui, ó, a gente tem sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal, né, do maior. Então, 10 menos 8, 2. O 10 é maior, então vai ficar 2 positivo sobre menos 2. E aí, 2 dividido por menos 2, ou seja, divisão, positivo com negativo, jogo de sinais. Então, mais com menos aqui, ó, na divisão é menos. 2 dividido por 2, 1. Pronto. Aqui o que a gente tem? Sinais iguais, a gente vai somar. Então, menos 8 menos 10, ó, sinais iguais. Então, menos 18 menos 18, dividido por menos 2. Divisão novamente, o que a gente vai fazer? Jogo de sinais, professor. Perfeito. Então, ó, menos com menos aqui na divisão, que nem divide menos com menos, resultado positivo. 18 dividido por 2, 9. Então, o que a gente tem aqui, ó? As raízes da equação. Menos 1, né, raiz negativa, e 9, a raiz positiva. A gente já percebeu isso aqui, ó, exatamente, ó, aqui, ó, menos 1, né, raiz negativa, ou seja, está à esquerda ali, ó. Então, se está à esquerda, raiz negativa. E o outro, a outra raiz, 9, ó, à direita, raiz positiva. Então, ó, 9. Então, menos 1 e 9.
Lembrando que o 4 ali é o x do vértice, ó, o que está no meio, né, que divide ali exatamente, né, ao meio, ok? Beleza? Perfeito, né? Então aqui, ó, a gente conseguiu fazer essa representação gráfica aí, né, dessa relação, né? Show de bola, ok? É isso aí, né? Tá gostando? Deixe seu like aí. Ah, não está inscrito no canal? Se inscreva também no canal aí para contribuir com o nosso trabalho. Bons estudos!